Ok, já voltamos a gravar. Tá? Então, vamos por partes, né? Vamos voltar aqui para a correção. Como eu falei anteriormente, tá? Aqui na nossa matriz de preferências, ou matriz de decisão, como alguns chamam, nós temos nas linhas os critérios ordenados conforme apresentado lá no nosso problema. Deixa eu pegar um print aqui e colar. Copiar e colar, no caso, né? Cadê o nosso enunciado? Aqui está. Um pouquinho. Então, aqui no nosso exemplo, olha, a gente tinha cor, armazenamento e delivery. Então, a gente vai listá-los aqui, ó, na ordem proposta. E aqui também, olha, no cabeçalho das nossas colunas, cor, armazenamento e delivery. Então, as preferências já tinham sido apresentadas no problema. Deixa eu aumentar aqui o zoom para facilitar a nossa vida. Agora melhorou para vocês, né? Então, como eu já falei para vocês, comparando cor com cor, a gente não extrai informação. Então, nas diagonais em que os critérios estão sempre comparados com eles mesmos, a nossa nota é 1. Depois eu vou começar a adicionar as preferências que o meu decisor havia informado lá no problema, né? Então, para esse tomador de decisão em especial, o que a gente tinha era que o armazenamento ele é 3 vezes mais importante na decisão de compra do aparelho de smartphone do que a cor do aparelho. Só que eu não estou comparando armazenamento e cor, eu estou comparando cor e armazenamento. Portanto, como a cor é menos importante e o armazenamento é mais, a nota 3 vai ser colocada como um rácio, né? Como se fosse uma razão, que é o que ela é, 1/3. Então, essa nota 1/3 significa que o armazenamento é 3 vezes mais importante do que a cor para a decisão de compra. Comparando a cor com o tempo de entrega, para esse decisor, o tempo de entrega é 2 vezes mais importante do que a cor. No entanto, a minha matriz está apresentando o quê? A comparação de cor com o delivery. Então, eu vou colocar a minha nota 2 invertida, 1/2. E a mesma lógica segue, olha, agora sim eu estou trabalhando armazenamento com cor. Eu já sei que ele é 3 vezes mais importante, então eu coloco a nota 3, que foi o que o meu decisor marcou lá na escala de preferência, a escala Likert daí. E o tempo de entrega também aqui é 2 em comparação com a cor, né? E para esse decisor, pessoal, foi dito também que, comparando tempo e delivery, é indiferente a importância dos critérios, né? Ou seja, os dois são igualmente importantes na decisão de compra, quando comparados para a par. Então, a nota 1 também vai ser repetida para delivery e armazenamento, né? Já que a gente está trabalhando com as notas inversas, o inverso de 1 vai ser 1. Tá? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou calcular o meu autovetor, que é o eigenvector, bem aqui na coluna F. E como é que eu fiz isso? Eu já sei que para obter o meu autovetor, ainda não normalizado, eu vou calcular a média geométrica. Tá? Como o meu Excel está em inglês, só o que eu vou precisar fazer é média geométrica, min, e eu coloco a linha, o espaço das linhas da minha matriz, que é da célula C9 até E9. Ou seja, eu estou tirando a média geométrica da comparação por pares, considerando o critério cor como referência. Eu vou fazer a mesma coisa para o armazenamento, é uma média geométrica também. E o delivery, que também é uma média geométrica, da linha dele. Pergunto, todo mundo conseguiu chegar até aqui? Alguém não conseguiu chegar até aqui? Fala para mim aqui no chat ou no áudio, por favor. Eu consegui, professora. Eu consegui também. Aqui eu não usei a fórmula, não sabia que tinha fórmula. Ah, tá. Vocês calcularam manualmente no Excel, né? Também funciona, tá? Mas existe a função média geométrica. Beleza.
Aí, pessoal, só para a gente não perder tempo, nós vamos calcular também, olha, a somatória das colunas, tá? Porque isso vai ser usado na hora de calcular a consistência das minhas decisões, ou melhor, a consistência das minhas preferências, tá? Desculpa, a consistência das preferências. Então, eu vou somar aqui, olha, a coluna C, a mesma coisa vou fazer para a coluna D, tá? Que é a soma, e aqui também. E, como eu vou ter que normalizar o meu vetor depois, né? Eu já vou também somar aqui, ó, todas as posições do meu vetor, tá? Que são as 3 médias geométricas de cada linha da matriz. Por que eu somei aqui? Porque eu vou ter que transformar essas notas aqui em porcentagens. São essas porcentagens aqui, olha, da coluna G, que vão ser os pesos que eu vou usar para dar a minha preferência. Ou seja, para poder ranquear depois os meus critérios quando eu chegar na fase 2 da decisão, tá? E aí, como é que eu vou fazer isso? É só você dividir a nota da sua linha, por exemplo, a nota do autovetor da cor, que é 0,05, pela somatória total de todos os 3 vetores, tá vendo? Das três posições do vetor, tá vendo? Então, é só você fazer essa conta, marcar aqui, olha, com cifrão no F e no 12 para prender a célula, e depois você arrasta. E aí, pronto, você já normalizou os seus pesos. Então, para nós aqui no AHP, o que é normalizar os pesos? Converter as notas do autovetor em percentual. Seria bom se já tivesse acabado, né? Mas não, a gente tem que calcular o que ainda? O nosso coeficiente de consistência, não é verdade? Então, qual é o meu primeiro passo para fazer isso? Eu vou ter que calcular o produto, o meu lambda, né? Que é o produto da minha linha das somas aqui, olha, da cor do armazenamento do delivery, pela soma do produto do autovetor normalizado, tá vendo? Aí, como é que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? Tem 2 formas de fazer, tá? Você pode fazer na unha, não tem problema nenhum, ó. Até fiz aqui, ó, esse vezes 0,169 vezes 6, mais 0,443 vezes 2,33, mais 0,387 vezes 2,5. Que vai dar aqui o meu lambda de 3,01, beleza. Mas, se você quiser, você já pode usar a função do Excel que faz isso, você poupa tempo, que é a multiplicação de matrizes, né? Multiplicação das linhas, eu tenho uma matriz linha aqui, por uma matriz coluna aqui, né? Então, você faz o produto das matrizes, ó, linha versus coluna, que vai te dar o mesmo resultado. Beleza? Todo mundo chegou até o lambda para conseguir terminar até o lambda? Tá, usou a fórmula Gabriela. Beleza. Calcularam o lambda já? Nem todos, né? Vou dar mais 2 minutinhos para vocês terminarem, então, o cálculo para chegar até o índice de inconsistência, tá? Mais 2 minutinhos para concluir aí. Não vou parar a gravação dessa vez.
Valendo, pessoal? Valendo, pessoal? Por mim, pode continuar, professor. Alguém precisa de mais tempo? Acho que ninguém precisa de mais tempo, né? Beleza. Então, pessoal, voltando aqui, né? Eu já calculei o meu lambda, né? E agora eu vou calcular o quê? O meu indicador de consistência, tá? E é para isso que serve o lambda. E aí, o que eu vou fazer com esse lambda? Que é o meu autovetor principal. Eu vou aplicar a fórmula, tá? Que eu estou destacando aqui para você. Ó, vou até aumentar um pouquinho o zoom, para ajudar quem está vendo no celular a aula. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, usando o lambda que eu já calculei, e o N é a quantidade de critérios, né, que eu estou trabalhando. Então, é só você aplicar a fórmula, ó, lambda menos, eu sei que são 3 critérios, então 3 dividido por 3 menos 1, que é 2. Então, o meu grau de inconsistência é 0,009. Já acabou? Não. Para finalizar, eu vou avaliar a gravidade da minha inconsistência, que é a razão entre o meu coeficiente de inconsistência, desculpa, digitei errado aqui, o coeficiente de inconsistência e o índice randômico dessa inconsistência. Aí eu já coloquei para vocês lá, né, a ordem da matriz, baseada no número de critérios que eu tenho, e o índice randômico associado com esse número de critérios, que é a aleatoriedade da inconsistência. Então, eu só vou dividir, pessoal, o meu IC, tá? Que é o meu coeficiente de inconsistência, pelo meu índice randômico. E aí eu vou calcular a gravidade da minha inconsistência. Isso aqui equivale a quê em termos percentuais, pessoal? Equivale a 1,5%, né? Ó, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais que 1,5%. E aí, o nosso ponto de referência, o nosso teto de inconsistência vai até 10%. Então, se a gravidade da minha inconsistência for maior que 10%, eu não posso aceitar essa matriz de preferências. Significa que o meu decisor está em dúvidas ou ele tem excesso de ambiguidade na hora de listar suas preferências. Mas no nosso caso aqui, a gente tem 1,58. Isso significa que nós podemos aceitar esse sistema de pesos. Vamos voltar aqui para o nosso sistema de pesos? Onde é que estão os pesos que eu queria calcular? O objetivo
dessa técnica é eu calcular o quê? O meu autovetor normalizado, tá? Então, a informação final que eu preciso, pessoal, tá aqui, olha. A importância da cor é 0,169, a importância relativa do armazenamento é 0,443 e a importância relativa do meu tempo de entrega é 0,387. Como ele está normalizado, isso aqui pode ser interpretado como percentual, tá? Sem problema nenhum. E agora eu já tenho a estimação ou a estimativa, as duas palavras estão certas, tá? Eu já tenho a estimativa dos meus pesos para cada um dos critérios. Se eu tivesse apenas critérios no problema, o problema estava encerrado. No entanto, eu tenho ainda os subcritérios. E aí, pessoal, se você quer ficar mesmo habituado com a mecânica da coisa, você pode fazer, num outro momento, a matriz de preferência dos subcritérios. Vamos dar uma olhada aqui nessa matriz. Eu vou parar a apresentação. E vou compartilhar a tela inteira, que fica mais fácil. Pronto. E aí, pessoal, para você finalizar, tá? Se você quiser fazer depois individualmente, você pode fazer, olha, a comparação por pares das subcategorias, ou seja, comparar par a par o critério cor-de-rosa, azul, verde, preto e vermelho. Depois, par a par os critérios de armazenamento, 8 GB, 16 GB, 32 e 64. E depois o tempo de entrega, tá? Que é o imediato. 5 dias não tem, tá, nesse problema, então ele é desconsiderado. 1 semana e 4 semanas. Aí vocês vão ver, vão poder fazer a comparação das preferências do meu tomador de decisão desse subcritério. Se você quiser fazer, você pode depois fazer isso e testar em você mesmo quais são as suas preferências. E é muito interessante, tá, você fazer isso sozinho ou no máximo em dupla, para descobrir quais são as suas inconsistências enquanto tomador de decisão. Oportunidade de autoconhecimento também, tá? Ok, alguém não conseguiu fazer, pessoal, a atividade no Excel? Acho que não, né? É muito fácil de fazer, a aplicabilidade dela é quase 100%. Né? Quem tem dúvidas? Quem tem dúvidas? Muito bem, pessoal. Então, Professor, desculpa, pode falar. eu tenho uma dúvida. No material que o senhor compartilhou, o vídeo também, tem gráficos quando vai explicar sobre o assunto. Esses gráficos são necessários ou só foram para fins didáticos? Eu quero dizer, eles fortalecem uma argumentação frente à decisão? Ô, Rodrigo, boa pergunta. Os gráficos foram colocados lá para que vocês vejam por que é importante normalizar os pesos. Tá? A função didática deles é que vocês entendam que não se pode usar os pesos sem estarem normalizados, usando a técnica AHP. Mais perguntas? Professora, se por algum acaso a gente entrevistou o gestor e deu várias vezes inconsistência nos pesos que ele atribuiu, o procedimento seria continuar tentando entrevistar ele ou tirar ele da amostra? Ah, legal essa pergunta, Pedro. Numa situação de aplicação real, se você tiver um decisor que está com alto nível de inconsistência, das duas uma, tá? Ou você pegou o tomador de decisão que é inadequado e tem que trocar, ou os critérios que foram selecionados, os critérios em si não trazem diferencial para a decisão, aí vai dar inconsistência.
Quando os critérios selecionados eles não são adequados, aí você tem que repetir o estágio de análise e selecionar outras variáveis para fazer comparação por pares, tá? Agora, se os teus critérios estão certos, por exemplo, numa situação de decisão de localização, né, ou a decisão para comparação de fornecedores, né, você não tem como mudar os critérios, né, as alternativas, aí tem que trocar mesmo o tomador de decisão, tá? Aí existem técnicas para você educadamente remover o sujeito da análise, né? Você não pode simplesmente cortar o chefe da organização. Tem formas adequadas de fazer isso, tá, Pedro? Certo, obrigado. Ok, rapaziada. Então, para a gente poder finalizar o conteúdo, eu gostaria muito que vocês acessassem a nossa página. Deixa eu pegar aqui a página. Não é a página, é o trabalho, né? Tem um paper aqui que ele fala exercícios didáticos envolvendo o HP. Tá? E sim, a maior parte da literatura de qualidade gratuita está no idioma inglês. Esse cara aqui, o autor, ele é da Escola de Gestão da Universidade de Maryland, tá? Ele está propondo exemplos didáticos. Então, o que eu pedi para vocês? Para vocês resolverem o exemplo 1, tá? Que ele contém aqui, olha, deixa eu aumentar. Uma comparação direta, um modelo de comparação direta, para auxiliar a decisão de compra de um novo automóvel. Então, esse é um exemplo didático bastante famoso na literatura, em que você vai dar notas de performance para um carro e, no final, sugerir quais são as opções mais interessantes baseadas nos critérios apresentados. Né? Ou seja, vocês viram que a gente está avaliando a performance do veículo baseada em critérios, né? Então, a lógica de avaliar a performance da sustentabilidade da firma usando a HP é a mesma de uma lógica de escolha de compras, opções de compras. Tá? Então, o que vocês fariam se a gente tivesse esse semestre? A aplicação prática do indicador composito é a mesma coisa que vocês farão se forem requerido, né, de vocês, se for requerido de vocês, uma técnica para você subsidiar uma decisão de compra, por exemplo, numa firma. Essa técnica de HP tem várias possibilidades e é muito útil, tá? Por isso que eu ensino ela na disciplina. E ela não é difícil de aplicar. E aí, nesse momento da disciplina, né, às vezes alguém fala, olha, mas aí eu não leio. Ok. Estou aqui na página inicial do Google Tradutor, tá? Aí eu vou clicar aqui, olha, em documentos, já fiz isso antes com vocês em outra disciplina. Vou procurar no meu computador. Tá aqui o PDF, carreguei. É só mandar traduzir e esperar um pouquinho, tá? Como eu estou gravando a aula, a internet está um pouco mais lenta, mas isso costuma ser mais rápido. E aí está aqui, olha, exercício para ensinar o processo de hierarquia analítica. Você já tem o documento todo traduzido. Pode ser que uma palavrinha ou outra fique um pouco estranha, porque isso aqui é uma tradução automática, mas esse texto está muito bem escrito em inglês. Então, quando o texto está escrito adequadamente, a tradução costuma ficar perfeita. Né? E vice-versa, tá, pessoal? Então, fica a dica aí, se você está escrevendo um texto em português e jogar no tradutor e ficar um negócio esquisito, a culpa não é do tradutor, a culpa é do redator, tá? Então, vamos lá. Exemplo 1, lá na seção 2, tá? Como você vai escolher um automóvel? Ele tem aqui, olha, conta qual é o problema e que precisa selecionar o melhor automóvel entre o Avalon, o Babilônia e o Contínuo, e ele vai te dar o preço de compra, ele vai te dar a autonomia do veículo, milhas por galão, e ele vai te dar notas de prestígio, ou seja, status por teu carro, e notas de conforto. Ou seja, você vai ter uma matriz de preferências de 4x4. Tá? E o que eu queria que vocês fizessem, pessoal, é que lessem o problema
e procurassem ajudar esse decisor aqui a escolher o veículo que mais atende à sua preferência, tá? Se você conseguir fazer esse exercício sozinho, você já sabe usar o AHP. E o trabalho com vocês estará feito, tá? Para ter acesso ao PDF, você vai acessar a nossa página do Google Classroom e lá na unidade 4, eu postei ainda há pouco o documento exercícios.pdf. E aí você faz exatamente isso que eu fiz aqui, coloca no Google Tradutor, se preferir, e aí resolve o exercício no Excel. E o que eu queria que vocês fizessem? Já que tem a planilha programada aí do exercício anterior, vocês vão resolver isso aqui mais rapidamente e eu queria que vocês apresentassem para mim, para poder dar o feedback. Pode ser, pessoal? 15 minutos? Sim? Ok. Não saiam antes do final da sessão, tá? Que eu quero fazer o nosso print e falar algumas palavras para vocês ao final do semestre. Valendo!